apresentações, Hanauer, depois eu vou aí te dar um abraço. Eu sou Felipe Ximenes, eu nasci em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Nasci em 66, na época era Mato Grosso. Sou casado com a Miriam Ximenes desde 89. Tenho 2 filhas e 4 netos. Não, 5 netos. Em 2014, quando o PSDB contratou a perícia, que tinha na equipe o professor Amilcar Brunazzi, um engenheiro que se tornou meu amigo, e também com a colaboração do professor Pedro Dourado de Rezende, mestre em segurança de dados, professor da UNB durante décadas, também meu amigo. Naquele momento, em 2014, eu, que já estava no direito, comecei a militar no direito, quando eu entrei no Poder Judiciário como servidor em 89. Eu comecei a pensar o direito, a estudar o direito e me preparar para a carreira que depois eu assumi. Em 98 eu fui aprovado no concurso para procurador do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu represento o Estado de Mato Grosso do Sul em juízo. Eu não sou membro do Ministério Público, eu sou o advogado público que representa o Mato Grosso do Sul. O Paraná também tem os seus procuradores. E nessa carreira, desde 98, eu milito no direito público, no direito administrativo, no direito constitucional. A minha categoria não tem nenhuma atividade envolvida com eleição. Então, quando eu falo de eleição, quando eu falo dessa pauta, eu estou falando em meu nome como cidadão, usando o meu conhecimento do meu trabalho, do meu ofício, para compartilhar com vocês conceitos que vocês precisam dominar para sair desse circo de mentiras. Em 2014, eu tinha a mesma formação que tenho, mas eu não olhava para o problema. Eu não olhava para o problema. Em 2014, eu resolvo olhar para o problema e olhar com olhos de direito, com olhos de um profissional do direito. E eu percebi que a grande armadilha é que desde o início, lá em 96, na verdade desde 85, porque essa brincadeira começa em 85, qual foi o truque da quadrilha? O truque foi fazer vocês pensarem que o assunto é informática. E o assunto não é informática, o assunto é a sua cidadania. O assunto são os seus direitos políticos. O assunto é a tua soberania como povo, e isso é matéria do direito. Então, desde 2014, eu venho lutando para fazer as pessoas olharem para o fato. Saírem da caverna. Quantos aqui conhecem o mito da caverna? As pessoas que estão lá, olhando as sombras na parede e pensando que as sombras na parede são a realidade, quando a realidade está fora da caverna. Então, meu trabalho desde 2014 é dizer para as pessoas: parem de olhar para a sombra, olhem para fora, para a realidade. E a realidade não é o computador. O assunto não é dos técnicos de informática. E quando vocês entenderem isso e começarem a olhar para o problema sob a perspectiva do direito, dos princípios do direito constitucional, vocês perceberão que o problema é muito simples. E tanto quanto simples, é absurdo o engano que foi colocado sobre essa nação. Engano que eu, pessoalmente, entendo tem uma carga espiritual gigante. Sobre espiritual, eu acho conveniente contar isso. Eu fui doado quando tinha 4 anos de idade, fui criado a partir dali por uma pessoa analfabeta, alcoólatra, envolvida com feitiçaria. Eu nasci dia 2 de novembro e todos os meus aniversários da minha infância eu passei no cemitério ajudando a feiticeira. E eu só fui liberto dessa vida de dedicação ao demônio aos 12 anos. Um pouco antes, minha mãe me resgatou. Eu sou filho de uma empregada doméstica, tenho uma história de vida absolutamente miserável. E
aos 12 anos eu fui batizado pelo pastor Jonathan Barbosa na primeira igreja batista de Campo Grande. A partir dali, eu me dediquei à leitura bíblica, o estudo bíblico, o exercício da exegese, e comecei a evangelizar. Eu, com 12 anos de idade, ia para a feira de Campo Grande, ali na Rua das Garças, com a José Antônio, com a Bíblia na mão, com folhetos, abordar as pessoas e pregar o evangelho. Na quarta igreja batista, porque da primeira eu fui para a quarta igreja batista, o pastor era o pastor Walter Barbosa, um professor de grego. Ele era o meu pastor, era o meu instrutor. E ali eu fui conhecido como pastorzinho. E muitas vezes eu ouvi muitos profetas dizendo para mim que Deus tinha uma missão na minha vida, e eu entendia que era eclesiástica, que seria me tornar pastor, missionário. E eu até aceitei algumas vezes essa profecia como sendo assim. Mas no meu coração eu nunca quis viver na dependência da igreja. Então caminhei um caminho próprio, trabalhava com eletrônica toda a minha adolescência e quase o início da minha juventude com eletrônica, com telecomunicações, com eletrônica básica, digital. Estudei Base 1, Base 2, que é a raiz da linguagem do computador. Mas porque não tinha condição de fazer mecatrônica em Campinas, eu optei pelo direito. Porque era a opção que eu tinha, né? Um menino pobre, o caminho era esse. Mas na faculdade de Direito, um padre dando aula de filosofia do direito me ensinou a olhar para as coisas com a ferramenta da lógica. E eu percebi que o silogismo, as ferramentas da lógica, o quadro das proposições modais é muito semelhante a uma porta lógica. Quantos aqui sabem o que é uma porta lógica? Uma porta lógica é um esquema de pensamento que o computador opera na hora de realizar alguma tarefa. E por Deus eu vi aquilo como semelhante ao silogismo. E me apeguei ao estudo da hermenêutica jurídica, disciplina que é muito pouco tratada nas faculdades de Direito. Tem algum acadêmico de Direito aqui? Quantos advogados tem aqui? Tem um acadêmico ali, advogados tem mais alguns. Vocês devem concordar comigo que a faculdade de Direito atualmente despreza a hermenêutica e a lógica. Eu aprendi com o padre, no primeiro ano da faculdade, a gostar da filosofia do direito e da lógica. E eu já tinha uma inclinação para a hermenêutica por conta da minha prática de fé. Só que eu não olhava para o problema. Em 2014, eu comecei a olhar para o problema. Mas o que aconteceu ali por volta de 2014? Um parente meu, depois de tentar se matar, se recuperou e resolveu mudar de vida e foi fazer medicina na Bolívia, em Santa Cruz. E a gente estava mantendo ele lá. A família disse assim: Felipe, você vai ter que ir a Santa Cruz para ver o que ele anda aprontando. E eu fui lá para ver o que o meu cunhado estava aprontando. Não tinha nada errado. Hoje ele é médico na cidade que ele nasceu. Mas Deus estava me levando lá por um outro motivo. Eu fiquei 3 dias em Santa Cruz, acompanhando as aulas na Universidade de Medicina lá. E na casa que eu fui hospedado, quantos aqui são evangélicos? Minha esposa era da Assembleia de Deus, de tanto estudar com o professor Olavo de Carvalho, se converteu ao catolicismo. Hoje ela é fiel na Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que pratica a missa de sempre. A missa rezada em latim, a missa anterior ao ato revolucionário do Concílio Vaticano II. Não vou entrar nesse mérito, mas eu conheço bem a história. Não me tornei católico, mas eu respeito esses católicos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Mas eu, como protestante, estava numa casa de protestantes, de evangélicos, pentecostais, e no último dia, eu ia embora na manhã seguinte, naquela noite, as pessoas chegaram naquela casa e começou então um culto doméstico. Eu, acostumado, sabia do que se tratava. Chegou um cidadão muito simples, assumiu a frente, começou a pregar. E naquele dia eu recebi uma palavra daquele profeta.
Ele disse para mim: Deus tem uma obra muito importante para fazer através de você no seu país. E aí, pela primeira vez, eu entendi que a minha missão era através do meu ofício. E naquela profecia, eu volto para Campo Grande, isso é mais ou menos 2014, e olho para esse problema, e a tese que eu defendo, que vocês aprenderam a defender lá nos corredores, e aqui, vocês têm brasileiros abnegados, que foram várias vezes a Brasília, percorrer os gabinetes, com uma fundamentação sólida, uma tese jurídica sólida, que não está nos livros de direito. E há muitos advogados que não entendem. Mas é basicamente a compreensão do princípio da publicidade, da cláusula pétrea, do voto direto, e do modo como a soberania do povo é exercida. E eu vim aqui para falar sobre isso. Eu estou dando essa introdução para que vocês entendam que eu sou igualzinho a vocês. Eu sou um militante de subir em árvore, amarrar bandeira, dormir em praça. E o fato de ser procurador de Estado, eu só conto isso para que vocês saibam que eu sou um profissional do direito. Quando aquele profeta me disse isso, e voltando para Campo Grande, eu, de certa forma, recebi essa tese, começou a surgir na minha mente, eu comecei a falar sobre isso em 2014. Então eu estou nessa história, em 2024 fez 10 anos, agora estamos indo para 12 anos, e fui trabalhando até que em 2018, em março de 2018, falei na CCJ do Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, defendendo a lei que havia sido aprovada em 2015. Falei em 8 minutos, tudo que eu digo em 3 horas, eu falei lá em 8 minutos. E naquela ocasião eu acusei o presidente do TSE de prevaricação. Eu disse, me parece que a conduta do ministro Gilmar Mendes configura o crime de prevaricação. Porque ele ficou 2 anos protelando na presidência do TSE a necessária execução dos instrumentos para cumprir a lei. E ele ficou inventando a história de um protótipo caríssimo e tal, que tinha que ser feito. Acontece que em 2009, o ministro Aires Brito, presidindo o Tribunal Eleitoral, respondeu a uma consulta de um partido, dizendo através de um documento, vocês podem procurar na internet depois, comunicado 10/2009, o presidente Aires responde dizendo que o voto seria impresso pela anexação de módulos impressores nessas máquinas que estão aí. Então o problema estava resolvido em 2009. Só que naquela época fizeram a manobra de uma ação de inconstitucionalidade e a Carmen Lúcia disse que era um absurdo o cidadão assinar a cédula de voto, como se ela fosse uma criança de 3 anos. Quando, na verdade, o técnico que escreveu esse artigo foi o professor Amilcar Brunazzo, meu amigo, e o que ele estava dizendo ali, e qualquer pessoa honesta entenderia, era que a máquina, ao imprimir a cédula, a máquina faria uma assinatura de origem, atestando que aquele documento impresso havia sido impresso naquela máquina. A assinatura era da máquina, não do cidadão, obviamente. Julgaram a lei inconstitucional e o ministro Aires não colocou os módulos impressores. Mas o comunicado 10/2009, lá de 2009, já dizia que o voto seria impresso através da anexação de módulos impressores. Portanto, quando o Gilmar Mendes assume em 16 e fica lá 16, 17 na presidência do TSE, a questão estava resolvida, era fazer licitação e comprar módulos impressores. Ele ficou 2 anos protelando. E eu, sem mandato, sem imunidade parlamentar, levantei naquela audiência pública, interpelei o senador, esqueci o nome do senador do Rio Grande do Sul, Lazier Martins. Ele estava presidindo a sessão, tinha um procurador da República falando bobagens. Eu levantei, apontei para a cara do procurador da República, que é o Ministério Público Federal, e falei, senador, ele tem que ser contraditado. E não tem ninguém aí na mesa para contraditá-lo. Eu quero fazer isso. O senador Lazier anotou meu nome, me deu a oportunidade e eu falei naquele vídeo que na época viralizou, mas parece que ninguém entendeu. Naquele momento, encomendam a minha cabeça lá em Brasília. E passou um tempo,
Eu sofri e tenho sofrido retaliação no meu dia a dia, no meu trabalho e na minha vida pessoal. Mas eu não desisto, eu não parei, porque eu espero que esse país seja um país livre e que os meus netos sejam livres aqui e exerçam a cidadania deles aqui. A minha filha é casada com um alemão e eles têm a possibilidade de ir embora para a Alemanha. Minha filha, os meus 3 netos, por não ter um país livre para viver. E eu não quero isso. Eu luto por isso. E tenho mais uma outra filha com outros 2 netos. Veja, em 2022, eu estava lá no acampamento em frente do quartel do Exército. Me reuni em várias barracas ali e eu dizia: não saiam daqui. Vocês serão usados numa operação de falsa bandeira, numa operação false flag, que é quando você simula o ataque do inimigo e retalha o inimigo. Isso é uma operação comum em guerra. Isso acontece desde das guerras lá do Império Romano. Você simula um ataque do inimigo, vai lá e arrebenta com o inimigo. Isso já tinha acontecido no Capitólio e eu via essa informação maldita campeando nas cabeças ali no quartel. No dia 15 de novembro teve um dilúvio. Eu falei num caminhão lá e eu disse exatamente isso. Aliás, tinha uma galera no caminhão que não queria deixar eu falar. Provavelmente gente que já estava articulando essa manobra para arrastar 2.000 pessoas para uma armadilha que estava pronta. Isso aconteceu no Brasil inteiro, em todos os quartéis. Eu publiquei no meu Twitter e no meu Instagram a seguinte frase: não saiam da frente dos quartéis ou vocês serão usados em um Capitólio tupiniquim. Porque quando o Trump foi eleito, inventaram uma invasão do Capitólio. Aqui fizeram exatamente a mesma coisa, porque a esquerda trabalha orquestrada. Eu disse: permaneça em frente aos quartéis ou vocês serão usados num Capitólio tupiniquim. As Forças Armadas são o juiz da crise. O que eu estava dizendo? As Forças Armadas estavam constituídas como entidade fiscalizadora e tinham a responsabilidade, se tivessem culhões, de dizer está certo ou está errado. Me perdoe as senhoras, mas as pessoas que fizeram esse trabalho não merecem condescendência nenhuma. Apesar disso, nós vamos olhar o documento que eles fizeram. Apesar disso, eles produziram um documento que eu vou abrir. Eu acho que vocês receberam cópia aí. Pelo menos a página 3 de 24. São 24 laudas do relatório. Por que eu disse que eles eram o juiz da crise? Qual era a crise em 2022? A crise era saber se o ladrão tinha sido eleito de verdade. E por que havia essa dúvida? Porque no Brasil a eleição é feita com voto indireto, e nós vamos falar sobre isso. E a apuração é secreta, porque você, povo, não vê, não entende, não tem acesso. E eles eram a autoridade responsável por dizer se aquilo estava certo ou errado, olhando o software. E não cumpriram a missão, fizeram um documento dúbio, pusilânime, covarde. Eu não sei quantos aqui viram eu numa audiência pública do Senado, Comissão de Ciência, Tecnologia e Fiscalização do Senado, presidida pelo o senador Girão. Estava lá o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, que chefiava a equipe de guerra cibernética nessa missão fiscalizadora. Eu me levantei quando me deram 3 minutos para falar. A gente estava lá há horas ouvindo bobagem, me deram 3 minutos para falar, eu levantei e disse: general, eu quero falar aqui olhando nos olhos do senhor, porque eu não consigo falar com o senhor. Eu tinha ido 3 vezes no Ministério da Defesa, não conseguia falar com ele. Claro, quem sou eu na fila do pão, né? Pro grande, soberbo, prepotente general atendeu o Zé Ruela aqui, né? Então lá na audiência eu interpelei ele. Alguém lembra dessa audiência?